Olá, seja bem-vindo ao canal do blog Encorajamento. Independente se você já está inscrito ou não em nosso canal, é importante que você clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho para que você seja avisado imediatamente quando publicarmos um conteúdo novo. E aí, está pronto para mais um vídeo incrível? Vamos lá! Olá, meu nome é Thiago Rodrigues e eu faço parte da equipe Blog Encorajamento. Hoje nós estamos mais uma vez aqui com o projeto Encorajando Famílias. E hoje nós vamos tratar de um tema muito precioso, que é os riscos cibernéticos para as crianças e adolescentes. É um tema um pouco sensível, mas eu creio que tem uma grande importância nós estarmos atentos a isso. E nosso convidado de hoje para tratar desse tema é o Dr. Flúvio Garcia, que possui uma vasta experiência na investigação de crimes cibernéticos. Ele que é graduado em Ciências da Computação há 30 anos e em Direito há 23 anos, pós-graduado em Direito Eletrônico e Tecnologia da Informação, mestre em Direito Processual Penal, doutor em Direito Penal Econômico também. Hoje, ele exerce, o cargo de delegado da Polícia Federal e atua como professor de Direito Penal, Processo Penal e Cibersegurança em cursos de graduação e pós-graduação. Doutor Flúvio, é um prazer recebê-lo aqui, tá? É uma honra para a gente. Já de antemão agradeço pelo seu tempo e eu já quero passar a oportunidade para o senhor se auto-apresentar para quem está nos assistindo. Maravilha, Thiago. Olha, é um prazer imenso estar aqui. Para mim é uma alegria muito grande. Quero agradecer aí ao blog Encorajamento pela oportunidade de a gente compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência nessa área, né, de proteção de crianças e adolescentes, sobretudo dentro de um contexto mais criminal, que é a parte que eu lido já há vários anos, né, e dizer que, dentre tudo que você falou, talvez o meu maior desafio seja ser pai de três adolescentes, e três adolescentes bem ativos nas redes sociais, e que a gente precisa, a cada dia, com uma dose de paciência e com muita sabedoria vinda do alto, a gente tentar buscar um equilíbrio, né? Não demonizar a tecnologia de forma nenhuma, porque hoje, sem a tecnologia, nós não conseguimos atingir boa parte da excelência dos trabalhos que a gente consegue fazer, mas também não deixando tão solto assim, né? Porque existem muitos perigos, muitas adversidades, então nós precisamos, sobretudo como pais e responsáveis, ter uma ideia desses perigos para poder orientar os nossos filhos. Então, eu fico muito feliz e agradeço uma vez mais a oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma vez, nós agradecemos também e eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade para quem está nos assistindo. Antes da gente entrar no tema, no nosso tema sobre os perigos da internet, a gente quer também saber um pouquinho, conhecer um pouquinho do Flúvio, servo do Senhor. Amém, amém. Essa é uma digamos assim, das minhas maiores alegrias, né? É poder ter encontrado Jesus há mais de 20 anos e, como todo bom pecador, se é que é possível usar esse termo, né? A gente vinha lá do mundão até que ali nos idos do final da década de 90, início dos anos 2000, eu tive um verdadeiro encontro com Deus, né? Foi um movimento muito bom que teve nas igrejas e eu participei daqueles encontros, né, que nós fazíamos em finais de semana, e ali eu senti realmente a presença de Deus. Isso realmente mudou a minha vida, mudou a forma da gente pensar, a forma da gente trabalhar, a forma da gente viver, os princípios, os valores acabam sendo repensados, né? E tudo focando o reino, né? Focando realmente ali estar mais próximo de Jesus e se parecer cada vez mais com ele. Então hoje eu tenho uma grande alegria de dizer que há mais de 25 anos sirvo o Senhor, né? Sirvo a Deus ali dentro do possível, faço parte do movimento de homens da igreja, né? Do Ministério de Homens da Igreja, fiz a classe de guerreiros, já subi a montanha nos legendários várias vezes, não apenas, não como senderista apenas, mas servindo a outros homens. Então a gente tem visto assim, Legal. o poder de Deus de uma forma muito concreta, né, na vida de outras pessoas. Isso me faz muito feliz. Graças a Deus.
Bom, sem mais delongas, né, vamos entrar no tema. Como eu disse no início, é um tema muito sensível, porém um tema muito necessário para os tempos que nós vivemos. Eu tenho certeza que o Dr. Flúvio vai cooperar para que a gente, né, trazer um pouco da experiência dele aprofundada nessa área. Bom, a gente tem algumas dúvidas que são gerais. Eu já queria começar com uma pergunta. Um Ele recebe esse título apenas quando há contato físico do adulto com a criança ou existem outras formas? Excelente. Bom, tecnicamente falando, é preciso fazer um recorte aqui do que é um pedófilo e do que é um abusador, tá? Existe uma grande diferença. A pedofilia, ela é uma doença. Existe uma classificação internacional dessa doença, CID, pela Organização Mundial de Saúde. Então, ela é considerada uma espécie do gênero das parafilias, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: ninguém fica doente porque quer ficar doente, né? Ninguém contrai um câncer, uma tuberculose, um AVC, ou ter um infarto porque quer ter esse tipo de doença. Com isso não é diferente. Então, existe toda uma condição, um transtorno mental que acomete determinadas pessoas e que fazem com que elas só sintam atração por crianças ou adolescentes pré-púberes, ali por volta de 13, 14, 15 anos. É claro que existe todo um diagnóstico que é feito, né, na área médica, não é na área policial, né, mas na área médica existe uma classificação para isso. Então, quando a gente vê muitas vezes a imprensa dizendo mais um preso, é crime, denuncie, tecnicamente está errado, tá? O que se tem, na verdade, e eu posso dizer que em mais de 20 anos atuando na área, eu acredito que se eu tiver ali tido contato com um ou dois efetivamente, foi muito. A maioria esmagadora são abusos infantis, é outra pegada. É o cidadão que é bêbado, é o cidadão que é drogadito, é o cidadão que resolve abusar por algum tipo de vulnerabilidade de uma criança ou de um adolescente. Então não tem nada a ver com doença, né? A gente está falando aqui de outro tipo de situação, a gente está falando de oportunistas, né? O cidadão às vezes está desempregado, né? A gente vê muito isso, o cidadão está desempregado, ele tem ali, fica em casa, bebe, né? Perde um pouco a consciência ali, né? Sai de si e acaba praticando atos desta natureza. E tem, claro, com devido respeito, sem vergonha mesmo, né? Aquele que não tem o menor pudor, ele quer realmente se beneficiar sexualmente dessas crianças. Então a gente precisa separar isso aí. Nem todo pedófilo abusa de crianças, porque existem outras formas do pedófilo satisfazer a sua lascívia, né? Como, por exemplo, por meio da masturbação, né? Então, os pedófilos, eles lutam com essa doença, eles não querem ter esse tipo de patologia. É bem diferente dos abusadores. Agora, os abusadores, pode colocar aí uma estatística para ser muito, muito, muito bonzinho, mais de 95% desses que aparecem na imprensa não são abusadores, né? Então, para esses, os rigores da lei. Não há que se falar em tratamento para esses daí, né? Agora, o pedófilo, se ele efetivamente, né, chega a abusar, a tocar numa criança, aí, é claro, ele será tratado como uma pessoa transgressora da lei e vai sofrer as mesmas consequências penais que um abusador, né? Qual que é a diferença? Se for diagnosticado o pedófilo como pedófilo, ele precisa de tratamento, né? Porque senão o que vai acontecer? Você não consegue controlar essa parafilia no cárcere, então somente prendendo essa pessoa. Pelo ponto, se você fizer isso, o que acontece? Aquilo vai ficar reprimido, reprimido, reprimido. Quando ele sair, isso vai estar lá em cima, então a gente vai ter um problema muito maior. Então é bem importante que haja essa identificação. Então, essa pergunta sua é muito oportuna, para a gente colocar efetivamente ali os pingos nos is, né? Então, pedofilia é crime? Não, pedofilia não é crime. Pedofilia é uma doença. Agora, o abuso sexual
infantil, que é o que efetivamente a gente vê. É crime? Sim. É um crime horrível, é um crime absolutamente abjeto, é algo nefasto que acontece com as nossas crianças e adolescentes e que os marca pro resto da vida. Pode contar aí com traumas, né? E essas crianças e adolescentes precisarão realmente de ajuda. Dentro dessa sua resposta, isso é uma dúvida pessoal minha, que não está nem no roteiro, mas isso acaba tornando para o abusador uma oportunidade de ser um atenuante, ele alegar que ele sofre da doença patológica, ou não, ou para ele não tem, em fins jurídicos, isso não tem muita diferença. Entendi. Veja, todo tipo penal, todo crime, se você observar todo ele, não há exceção, não existe exceção. Qualquer um dos crimes que você pegar no Código Penal ou numa legislação especial, vai ter uma pena mínima e vai ter uma pena máxima. Ou seja, você tem ali um range, né, onde o juiz pode trabalhar, né, justamente para que o juiz possa individualizar quem é quem. Tem aquele que mata sem querer, tem aquele que mata querendo, mas movido por uma forte emoção, tem aquele que mata porque gosta de matar. Então, à guisa de exemplo, o próprio homicídio, ele vai de 6 a 20 anos de prisão. Então, o artigo 59 do Código Penal, ele permite ao magistrado transitar por esse intervalo justamente para se aperceber dessas condições, né? Por que praticou o crime? Ele foi obrigado a praticar o crime? Ele praticou... Como que ele está se sentindo agora depois de ter praticado o crime? Ele se sente arrependido? Ele tem uma vida voltada para a prática criminosa ou não? E isso fará com que o juiz possa aplicar a melhor pena dentro desse range. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, existe sim um intervalo de pena para o abuso infantil, que está lá no artigo 217-A do Código Penal. Então, se o juiz identifica tratar-se de um pedófilo efetivamente, de alguém que tem um transtorno mental nesse sentido, é claro que existe uma grande probabilidade da pena aplicada ser mais próxima à pena mínima. Ah, não, é um abusador contumaz, é um abusador que ele não tem problema nenhum. Ali foi pura maldade sem vergonhice. Tanto é que ele não está nem um pouco arrependido, né? Ele, inclusive, tirou foto e fica se gabando para todas as pessoas do que fez. Aí a pena tende a se aproximar da pena máxima. Então a gente chama isso de dosimetria da pena. Então, a condição do cidadão, se arrependido, se não arrependido, se ele precisava... É diferente o cidadão que furta de forma contumaz daquele que furta para sobreviver, por exemplo, né? Por que ele furtou o mercado? Porque ele estava passando fome, ele tem 2, 3 filhos que estão passando fome. Isso vai eximi-lo de pena? Não. Ele vai ser responsável criminalmente? Vai. Ele vai ser preso? Possivelmente. Mas, dentro desse intervalo de pena, é bem possível que a pena fique mais próxima da mínima e não da máxima. Legal. Importante essa divisão, né, sobre o crime ali, de fato praticado, e a patologia. Muito importante, porque a gente vê na televisão, né, e na televisão geralmente generaliza, né, para a gente que está assistindo. Legal. Até, Thiago, se me permite, esse é um equívoco tão comum, como você falou, né? É geral, né? Nós tivemos uma CPI da pedofilia. Está errado, não devia, com devido respeito, teria que ser uma CPI para verificar as questões de abuso sexual infantil, né? CPI da pedofilia teria que ser composta de médicos, psiquiatras, psicólogos, né? Pessoas que lidam com profissionais da área de saúde, né? Nós temos ali em sites, né? Pedofilia é crime, denuncie. Não, pedofilia não é crime, né? Mas digamos assim, essa terminologia, esse nome, ele ganhou espaço, né, na mídia. E aí chama muito mais atenção, né, quando você usa o termo pedofilia, do que se você usa o termo, por exemplo, sexual infantil, até muito grande, né? Então ganhou aí a mídia, né, e ficou. Mas tecnicamente está errado. Verdade, eu acho que é até pelo sensacionalismo, né? Exato. Interessante. Uma outra pergunta, né? Quais os tipos de crimes cibernéticos mais comuns envolvendo crianças e adolescentes de forma geral? Perfeito. Olha, sem sombra de dúvida, disparadíssimo em primeiro lugar, são questões envolvendo a sexualidade, né? São crimes que envolvem ali o que no direito a gente chama de dignidade sexual do vulnerável, né? Então, são crimes que podem, digamos assim, transitar
por diversas condutas. Por exemplo, a conduta de fotografar criança e adolescente em poses sexuais, né? Ou até praticando atos sexuais, a conduta de produzir esse tipo de material, a conduta de ter esse tipo de material armazenado no seu computador, de trocar esse tipo de material. Às vezes a pessoa, ela não produziu, ela não filmou, ela não tirou foto, mas ela coleciona, como nós colecionávamos antigamente álbum de figurinha, né? Então, é surreal o que eu já vi, né? Eu já vi aqui, já na prática, por exemplo, abusadores que tem foto da criança nua ou em poses sexuais com tenra idade, 8, 9 anos, e aquilo tem uma sequência, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, aí não tem mais. Por quê? Porque aí agora não tem mais graça na cabeça deles, né? Então, às vezes você vê uma movimentação nessas redes sombrias que tem na internet, o cidadão procurando, olha, eu quero foto de fulano com 16 anos, porque eu só tenho de 15, só tenho de 17. Ou então eu quero foto de fulano com 5 anos de idade, porque eu só tenho de 4 e de 7, sabe? Como se estivessem completando coleção mesmo. Então, algo extremamente doentio, né? Tem condutas também que envolvem o chamado aliciamento, né? O grooming, que é você se comunicar com crianças, né? Com intuito sexual, né? Pedindo para que ela tire a roupa, pedindo para que ela se toque, né? E isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso gera uma bola de neve, né? Então, num primeiro momento, o cidadão ele se passa por outra criança, ele pega imagens na internet de outras crianças com uma idade muito parecida, e essas crianças também sem roupa, e manda, né, para a vítima para fazer com que ela imagine estar conversando com outra criança e fazer com que ela tenha a sensação de que a troca desse tipo de material é comum. Veja, eu estou te encaminhando a minha foto nu, por que você não pode me encaminhar a sua, né? E aí, a partir do momento que a criança é enganada e ela acaba encaminhando um nude, uma foto dela, o cidadão se revela, fala, bom, agora eu tenho foto sua nua, e, na verdade, eu não tenho 10, 12 anos, eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 60, a gente já viu muito caso de pessoas até idosas envolvidas com isso. E se você não me fornecer mais material, eu vou pegar a sua foto, vou mandar para o seu pai, vou mandar para a igreja, vou mandar no clube, vou mandar na sua escola, e a criança se vê, então, chantageada por esse abusador. E aí a coisa vai numa crescente, né? Por isso que é muito importante aos pais, muito importante, ficar atento com aquilo que a criança fala, com aquilo que o adolescente fala, né? Não deixe passar nada em relação a essa questão. Por quê? Porque os abusadores, normalmente esses ofensores, eles tendem a colocar culpa na cabeça da criança e dizer assim, olha, você fez isso porque você quis fazer. Imagine se o seu pai descobrir, ele vai bater em você, ele vai te corrigir, né? Então a criança acaba carregando nela essa culpa, esse sentimento de culpa, mas ela não é culpada, ela é vítima, né? Só que aí isso vai virando uma bola de neve até que você tenha algo muito pior, relações sexuais, até que você tenha a própria criança se tocando. Então, esse tipo de situação leva a uma crescente, e há casos, por exemplo, imagine, uma pessoa mais velha, né, dizendo para uma criança de 8, 9 anos, ó, se você contar isso para alguém, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe. Ela acredita, e ela acaba não contando. Ó, se você não se encontrar comigo num barracão a tal hora, para a gente poder fazer tal coisa, eu vou matar seu irmão, eu vou matar sua mãe, né? Então a criança acaba acreditando nisso aí. Então isso é um problema seríssimo. A gente, como pai, como mãe, precisa estar muito atento a esses sinais. Sim, com certeza. Sobre os riscos e vulnerabilidades, né, das crianças e adolescentes nas redes, inclusive até algumas semanas atrás, esse tema ficou muito em voga, né, porque por causa da denúncia lá do influencer, o Sim, Felca, sim, a respeito de exposições indevidas e tratativa como exploração, né? Eu quero entrar nesse âmbito. Você falou sobre os pais. Os pais que postam fotos, vídeos dos filhos sozinhos ou com adultos, mas com perfil aberto, mesmo sem ser conteúdo ilícito, né? Também estão expondo a riscos. E mesmo se o perfil for fechado, realmente é seguro esse perfil fechado para essa exposição? olha, os riscos existem. A gente tem visto, assim, fotografias de pais, mães, muito bem intencionados, felizes com os filhos na praia, na piscina, postando foto dos filhos de biquíni, de sunga. Às vezes, primeiro banho do meu filho, né?
Só que no mundo digital que a gente vive, nesse mundo digital, a possibilidade de manipulação desta imagem ou do vídeo é enorme. Nós estamos vivendo não mais no momento de Photoshop, né? O Photoshop já passou, isso é coisa antiga, né? Você retirar, por exemplo, a figura de uma criança na praia e colocar essa foto dessa criança inserida num contexto, por exemplo, de uma de um encontro atual entre adultos e a criança ali no meio, né? Então é algo que já caiu no passado. Por quê? Porque isso aí é a coisa mais fácil que tem de fazer. Hoje a gente está vivendo uma época de deepfake, o que significa que eu posso fazer um vídeo com uma foto. Eu preciso de uma única foto para fazer um vídeo teu, né? Então, às vezes é uma fotografia inocente que é colocada ali do filho, da filha, e aquilo pode virar, pode repercutir em algo extremamente grave, né? Eu tive um caso na Polícia Federal de uma advogada que tirou uma foto numa piscina, numa praia, não me lembro aqui agora onde, e obviamente ela não estava de tair, né, nem de toga, ela estava de biquíni, de maiô. E essa foto foi retirada dali do contexto, né, isso antigas, isso tem mais de 10 anos, foi retirada ali do contexto e foi colocado num site de acompanhantes, com o telefone celular dela, né? Então você imagine a confusão para a vida dessa moça. Colocaram o número do escritório de advocacia, escritório que não era dela, ela era empregada, contratada desse escritório, então possivelmente deve ter sido demitida, né, porque nem o escritório vai querer essa vinculação de imagem, e não adianta explicar, né, não adianta explicar que não sou eu. E hoje, em época de deepfake, você consegue, com uma simples foto, montar vídeos, né? Então você pode colocar ali uma montagem de vídeo, por exemplo, daquela criança simples ali na praia, passeando, jogando bola de sunga, essa criança nua, por exemplo, participando do movimento, por exemplo, né? Então, o risco é muito grande, é muito grande. Então, assim, nós precisamos dar alguns passos atrás em relação a essa hiperexposição que nós estamos vendo, né? Isso é até doentio, né? O cidadão tira foto do filho com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, e assim vai. Tira a foto do filho, claro, eu tenho milhares de fotos dos meus filhos, mas não publico, eu guardo isso para mim, né? Mas aí a pessoa faz questão de publicar, isso gera riscos os mais diversos, né? E a gente precisa entender que uma vez na internet, sempre na internet, você não tem como tirar, né? Então isso é um problema muito sério. Então pense 2 vezes antes de postar. E vou dizer, não é só foto do filho ou da filha, é sua própria foto, tá? Porque as pessoas estão utilizando, procura aí, se você não sabe o que é, procura aí, deepfake, como é, exemplo, você vai achar e você vai ficar surpreso com o que é possível se fazer com uma simples foto. Verdade. Quais os riscos, né, específicos para plataformas como o próprio YouTube, né? Não está aqui no roteiro, mas eu incluo também o Instagram, também, que hoje é uma rede social muito usada, e jogos online também, plataformas de jogos online. Quais são os riscos específicos? Bom, os riscos normalmente dessas plataformas é o contato com material, um material que não seria adequado para criança e para adolescente. Então, imagine uma criança que passe a ter contato, por exemplo, com pornografia, ela pode achar aquilo normal. Ela vai, no primeiro momento, ela se choca, ela não sabe o que é aquilo, mas na medida que ela vai assistindo, ela vai achando aquilo absolutamente normal, né? Então, se é normal eu assistir, por que não é normal fazer? Então, você tem ali uma preocupação, um risco muito grande, realmente da criança se tornar uma adulta, né? Fora da hora, né? Mas aí uma adulta como? Uma adulta que é incapaz, uma adulta que ainda está em desenvolvimento, uma adulta que vai talvez ali se entregar para práticas sexuais de uma forma completamente errada, né? Fora de contexto, fora de hora, de forma inapropriada. Então, vai passar a ver o corpo do outro como um objeto, vai tratar o próprio corpo como um objeto. E imagine o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente que pensa dessa forma. Foi bem o que o influencer falou, né? Aqui, o Felca, né? Então, são crianças e adolescentes que parecem que estão se divertindo. Mas por quê? Porque são pessoas ainda em desenvolvimento que não têm ideia dos problemas que isso irá
gerar lá no futuro. Então, os riscos são muito grandes de contato e jogos eletrônicos. Qual que é o perigo maior que a gente vê, né? É de recrutamento, tá? Então, é claro, se você vai pescar, você tem que pescar num rio que tem peixe, né? Então, esses atores, eles normalmente frequentam ambientes que são populares entre crianças e adolescentes. E esses ambientes quais são? Justamente dos jogos online. Então, obviamente que ele não vai entrar lá como Pedrão, 45 anos, ele vai entrar lá como, sei lá, Robinho, 12 anos, né? E aí ele vai tentar fazer amizade com as crianças e adolescentes que estão ali e depois convidá-los a ir para outra plataforma. Poxa, a gente já está tão amigo, a gente joga junto já tem mais de mês, então me passa o seu celular agora, né? Qual que é a sua rede social? E aí consegue, de alguma forma, ali, a confiança da criança para que aí as conversas possam ser travadas, não mais num ambiente tão grande, mas num ambiente ali individual, um a um, onde a coisa pode tomar rumos não desejados, né? Gente, eu quero pedir desculpa a vocês, eu tô com papel higiênico, me deu uma rinite hoje, por causa da mudança de clima aqui em Curitiba, que tá terrível. Então, eventualmente, vocês vão me ver fazendo isso aqui, ó. Tá? Ó. Então, assim, me perdoe, mas é o jeito, né? Não tem o que fazer. Sem problemas, doutor Flúvio. Bom, o senhor agora trouxe problemas, né, que acontecem, que são mais comuns do que a gente imagina. Então, como é que a gente monitora e previne, né, os pais, né? Como é que os pais podem ter esse monitoramento e prevenção? Como é que os pais podem monitorar ali o que os filhos estão acessando, incluindo dados móveis, rede Wi-Fi? Como é que funciona esse monitoramento? Excelente. Bom, eu tenho uma frase que eu gosto muito do Aristóteles, que diz assim: a natureza tem horror ao vácuo, ou ainda, não existe vácuo na natureza. O que significa isso? Significa que nós como pais, nós como mães, como responsáveis, nós temos um lugar na vida do nosso filho. E esse lugar precisa ser preenchido por nós, não pelos eletrônicos, não pelas redes, não os jogos eletrônicos, né? Então, nós precisamos exercer o nosso papel com responsabilidade, com autoridade. Afinal de contas, nós somos os adultos dessa relação, né? Mas parece que para alguns pais, para alguns responsáveis, é mais fácil terceirizar a educação do filho para um tablet, para um telefone celular. Deixa ali no tablet, né, assistindo alguma coisa, enquanto eu almoço em paz com a minha esposa no restaurante. Com devido respeito, tá errado, né? Por quê? Porque a criança, adolescente, tem que aprender a se comportar ali. Não é dar uma chupeta eletrônica para ele, mas ele precisa aprender. Olha, agora é hora de comer. Então nós vamos comer e vamos conversar em família. Então, veja, a primeira coisa que eu acredito que precisa ser feita, assim, acima de tudo, é o pai, a mãe e o responsável ocupar o seu lugar de educação, o seu lugar de responsável efetivamente por aquela criança, por aquela adolescente. Então, conversar com eles sobre os perigos que tem a internet, estabelecer limites em relação a essa questão. Não tem como você deixar teu filho de 10, 12, 11 anos, 13 anos, jogando até 6 horas da manhã. Outro dia ele vai para aula, né? Ah, mas meus filhos ficam jogando até 3, 4 horas da manhã, no outro dia ele vai para aula normalmente. Sim, você acha que ele presta atenção, ele fica dormindo na aula? Porque em algum momento ele tem que dormir. Então, isso causa um mal muito grande. Então, nós temos que nos aproximar dos nossos filhos. Para muitos de nós, né, sobretudo eu, que nasci no mundo analógico, né, nós da minha geração, né, que nasceu no mundo analógico, é difícil, porque tem muita coisa que a gente tem que aprender, né? O que é uma rede peer-to-peer, o que é criptografia, enfim, algumas questões assim, a gente precisa streaming de vídeo, youtuber, gamer, a gente precisa aprender essas coisas todas, e a gente precisa conversar com os nossos filhos, explicar para eles o que está acontecendo. Mas a gente tem que se lembrar que nós estaremos conversando com pessoas em desenvolvimento. Significa que por mais que você converse, eventualmente aquilo pode não ser absorvido. Então você estabelece limites. Por exemplo, nós vamos estabelecer que na hora do almoço, do café da manhã, do jantar, é zero de eletrônico. A gente vai estar aqui em família. No primeiro momento, é extremamente constrangedor, fica olhando para a cara do outro em silêncio. Depois não vai puxar um assunto e tal, quando você vê, a coisa acontece naturalmente, né? Ah, nós estamos, por exemplo, num determinado evento, estamos na igreja,
Não é zero eletrônico, não tem isso. Estabelecer um horário limite de eletrônico no período da noite. Olha, a partir de 10 horas acabou, ou 8 horas, ou 9, enfim, cada família vai definir de acordo com a sua rotina. É zero eletrônico. E é zero eletrônico inclui televisão, né? Não vai ter. Vamos fazer uma leitura, vamos fazer alguma coisa, ou vá dormir, vá descansar, né? E a par disso tudo, buscar na própria tecnologia algumas soluções, como, por exemplo, os controles parentais, né? Então, hoje, tanto nos celulares quanto nos computadores, existem controles parentais. O que são esses controles? São controles que podem ser habilitados, né, pelo pai, pelo responsável, para que você possa monitorar efetivamente o acesso do seu filho à internet. Você vai saber quantas horas ele está acessando, você vai saber que site que ele está acessando, quanto tempo ele passa em cada um desses sites, né? E os controles parentais, eles têm diversas funcionalidades extremamente interessantes. Por exemplo, você pode bloquear o celular, o tablet, o computador, para não acessar mais a partir de 10 horas da noite, por exemplo. Então não adianta, ele vai estar bloqueado para você poder fazer isso. Se o seu filho acessar algum site indevido, você vai receber uma mensagem. Olha, seu filho tentou acessar um site, por exemplo, de pornografia, de apostas, e o site ele é bloqueado. Bloqueia e manda para o pai. Aí, tem que ter sabedoria, tem que pedir a Deus sabedoria. Você não vai chegar pro seu filho já brigando, né? Os dois pés no peito, tapa na cara, né? Que absurdo, você querendo acessar site de. Não é assim, né? Então, filho, olha, eu recebi aqui uma notificação, você tentou acessar um site, você sabe o que tem nesse site, né? Eu já fiz isso com meu filho, né? Meu filho já acessou uma vez, ele tentou acessar, aí ele falou, pai, desculpa, eu não sabia, foram os amigos que mandaram no grupo e tal. Eu falei, filho, então acho que está na hora de você sair desse grupo, né? Porque o material não é adequado para você. Ele entendeu perfeitamente, né? Porque às vezes manda um link, ó, dá uma olhada aí. Ele vai lá e clica, não sabe que é um site de pornografia ou alguma coisa mais complicada. Então você tem como estabelecer esses limites, por exemplo, vai ficar numa rede social X, ou Instagram, o que quer que seja. Olha, você vai poder ficar 30, 40 minutos por dia. Acabou, não vai ficar mais. E o aplicativo bloqueia. O que é mais importante, Thiago, aí eu acho que vale a pena muito reforçar, e eu já te devolvo a palavra. Não faça isso às escondidas. Jogue claro, abra o jogo. Filho, você quer ter o celular? Quero, papai vai te dar o celular. Mas haverá controle. Mas isso é absurdo, minha vida e minha individualidade, tal, tal, tal. Você quer o celular ou não? Porque é você que vai comprar, né? Então a gente tem que exercer a autoridade. Se você quer um celular, é nesse termos. Não, assim eu não quero. Maravilha. Então você, quando começar a trabalhar, você compra o seu celular, não tem problema nenhum. Vira as costas e vai. Não é para ficar batendo boca. Não é para ficar desistindo, né? Discutindo com o filho. O filho não tem condição de se discutir com uma pessoa que você pode explicar para ele, ele entendeu, maravilha. Não entendeu, você bate o martelo e é assim que vai acontecer. Então, abrir o jogo. Não existe isso de, mas a individualidade, o sigilo do meu filho. Não existe isso. Você, como pai responsável, você tem obrigações para com seu filho. A legislação brasileira diz que você é responsável. Se o seu filho, com 16, 17 anos, por exemplo, quebrar alguma coisa de alguém, quem vai ser processado para pagar é você, não é o seu filho. Por quê? Porque ele está sob a sua responsabilidade. Então, se ele está sob sua responsabilidade, você define as regras do jogo. Então, para ter eletrônico vai ser assim. Se não for, então não vai ter, né? E abrir o jogo e dizer, filho, papai está dizendo, não é que eu não confio em você, eu não confio nos outros. É neles que eu não confio. Então, isso aqui é para te proteger. Você aceita? Pai, eu aceito. Maravilha. Então, tá aqui teu aparelho, tá aqui tudo certinho. Pronto. E aí você tem um relacionamento de confiança aberto entre pai e filho, como tem que ter. Perfeito, eu já vou até pegar esse conselho. Meu filho hoje é um bebê. A gente decidiu não dar telas para ele tão cedo, né? Porque é cientificamente comprovado que é prejudicial ao desenvolvimento da criança. É isso aí. Mas ele já demonstra, quando a gente, as poucas vezes que acessa o celular perto dele, ele já demonstra interesse. Tem 6 meses só. Aí, ó. Eu já vou pegar esse conselho aí para quando ele estiver na fase do celular, querer o celular. Legal. E, doutor Flúvio, o senhor falou a respeito de que muitos pedófilos, né, eles se passam por crianças e para enganar mesmo ali, para tentar de alguma forma driblar o rastreio ou até mesmo a identificação de um possível crime.
Quando não tem como filtrar o que as crianças e os adolescentes acessam, já que eles se passam por crianças, como é que os pais devem agir? Então, mais uma vez, aí eu insisto na conversa. Por mais que eles queiram se passar por crianças e adolescentes, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que não são nem abusadores sexuais, são outras crianças e adolescentes, né? Então, a par do que quer que seja. Bom, nunca dizer a sua localização, nunca dizer onde estuda, nunca dizer o nome do pai e da mãe, telefone, endereço, nunca trocar imagens nudes, então, nem pensar. Isso independentemente de qualquer tipo de controle, né? A minha sugestão para os pais é orientação, diálogo constante, conversa com o filho. Ah, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, alguém vai ter. É isso que a gente precisa colocar na cabeça. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa cansado, eu não tenho tempo. Lembre-se disso. A natureza não comporta vácuo. Se você não tem tempo para o seu filho, alguém vai ter tempo para ele. Se você não chama a sua filha de princesa, de linda, de o que quer que seja, né, queridinha do papai, alguém vai chamar, né? E aí o primeiro que vier com o canto da sereia, leva. Esse é que é o problema. Então a gente muitas vezes terceiriza isso aí e não quer assumir essas responsabilidades. Ah, mas eu não quero assumir, então não tenha filho, né? Desculpa a sinceridade. Então não tenha filho, vai ser pai de pet, né? Vai fazer outra coisa, que aí incomoda, tranca no banheiro. Você não vai poder trancar teu filho no banheiro, senão você vai ser preso, né? Então a gente está vivendo tempos assim difíceis, né? Onde as pessoas não querem ter responsabilidade por aquilo que fazem, né? É mais fácil você ser pai e mãe de uma bebê reborn, né? Claro, você pega, tranca ela na gaveta, tá perturbando, tá tudo certo. A criança de verdade, esse é o verdadeiro desafio. Então a gente está vivendo, assim, uma loucura em relação a princípios, valores, uma coisa absurda, né? E a gente precisa, nós, sobretudo, que somos servos de Deus, né? Seguimos Jesus, nós precisamos trazer isso à realidade, nós precisamos confrontar isso, né? Pessoa que realmente se dedica a isso, ela talvez tenha algum problema de rejeição, alguma dificuldade que precisa ser conversado, né? Ok, você tem um pet para brincar, tudo é uma coisa, tratar como filho, aí me parece que tem alguma coisa que talvez não esteja tão certo assim. Então é conversar, né? É explicar para a criança, explicar para o adolescente, filho, olha, você vai encontrar, eu estou te dando aqui um aparelho, você vai encontrar muita gente ruim, você vai encontrar pessoas que vai querer saber onde é que você está. Você não vai informar. Você vai querer saber onde é que o papai e a mamãe trabalham. Que dia que você está sozinho em casa, né? E esse é o tipo de informação que você não pode passar de jeito nenhum. Você entendeu? Ah, entendi. Então não passe. E aí o que acontece? Você pode fazer testes, né? Você pode fazer testes com seu filho, você pode se fazer, cria um perfil fake lá, tenta conversar com ele para ver o que vai dar, né? E ver se ele está bem doutrinado, ver se ele está entendendo quais são os perigos. E eu acredito que num ambiente controlado, você mostrando para os seus filhos esses problemas, ele vai se conscientizar da seriedade. É claro que ele tem que ter alguma idade para entender isso, né? Uma criança de 7, 8 anos talvez não tenha compreensão. Então você vai ter que realmente monitorar, bloquear, né? Computador em quarto, celular em quarto, tablet em quarto, não, né? É engraçado assim, a gente tem muito receio assim, não, pai, eu vou para tal lugar, com quem que você vai? Que hora que você volta, né? Como é que você vai voltar? Quem que vai estar lá, né? Então a gente fica preocupado com isso e não se preocupa em dar um tablet para o filho, né? Onde ali ele vai ter contato com literalmente milhões de pessoas, se ele quiser, né? As mais diversas, pessoas boas, mas pessoas muito más. Então ele precisa realmente ter ciência do que está acontecendo, saber os perigos que tem, e nós, como pai, temos que estar próximos. Ah, mas eu não quero ter esse trabalho, então posterga ao máximo a entrega de um celular para o seu filho. Alguns dizem 12, 13, 14 anos de idade para você entregar um celular para o filho, né? Para vocês terem uma ideia de como a questão é séria. Tem estudos científicos seríssimos, seríssimos, que apontam, como o Thiago muito bem falou, para problemas graves no desenvolvimento da criança. A criança ela tem que saber o que é áspero.
ela tem que saber o que que é liso, o que que é quente, o que que é frio, né? O que que dá um certo asco, o que que é bom, né? E aí você dá uma tela para ele, é tudo a mesma coisa. Se ele passar ali num espinho, é a mesma coisa. Se ele passar em algo Verdade. quente, é a mesma coisa. Então a criança ela tem que ter essas experiências sensoriais até para saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, né? Então, me parece que a melhor forma realmente sem sombra de dúvida, é a conversa, é a orientação, muita paciência e, sobretudo, exemplo. Não adianta você falar para o seu filho que ele não pode ficar com o celular dentro do quarto se você vai para o seu quarto e liga o seu celular, né? Ele está olhando você e fala, mas por que que você pode e eu não posso? Ah, mas é porque eu sou grande, né? Eu sou adulto, eu sou seu pai. Não é por aí, né? O exemplo, ele arrasta muito mais do que as palavras. Muito importante. Bom, eu acho que o senhor já tratou até disso, né? Mas eu talvez vou dar oportunidade para especificar mais. É legal, né? E aconselhável que os pais eles monitorem não somente aquilo que os filhos acessam, mas também as conversas dos filhos, né? Isso é uma pergunta, é legal que os pais façam isso, que monitorem também as conversas? E caso seja legal também, que ferramentas existem que possam cooperar para isso ou que são seguras para esse objetivo? Perfeito, Thiago. Excelente pergunta. Eu já, em várias palestras que fiz, os pais sempre perguntam, mas eu posso? Meu filho não vai dizer que está ferindo a intimidade dele, depois vai querer me processar, né? Não, não, isso não acontece. O Código Civil é muito claro. Você é responsável pelo seu filho até ele ter 17 anos, 364 dias, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Depois desse tempo, fez 18 anos, aí não. Aí já é responsabilidade dele, tá? A única ressalva que eu faço em relação a esse controle, esse monitoramento, é que ele seja aberto, que se saiba que isso está acontecendo. Filho, eu saberei as conversas que você está tendo, eu saberei os sites que você está tendo, eu saberei tudo. É claro, se você nunca fez isso com o seu filho, e você tentar fazer isso agora, com o teu adolescente de 17 anos, você vai arranjar confusão em casa. Então você tem que pedir sabedoria a Deus. Se tem 17 anos, então você já pode sentar e conversar, sem tela na frente, olho no olho, tempo de qualidade, explicar, até mostrar sites obscuros realmente para a pessoa falar, meu Deus, eu estou sujeito a isso, sim, você está sujeito a isso. Então você tentar conversar da melhor forma. Agora, quando é criança, você já tentar barganhar aí na entrega do celular, do tablet, do computador, já dizendo, ok, você vai ter, desde que e essa é a condição, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, porque aí a criança e o adolescente ele já está condicionado. E outra coisa, ele se sente seguro, viu? Ele se sente seguro, eles reclamam, mas assim, eles se sentem seguros quando tem um adulto, quando tem alguém que está ali por eles, para poder servir como essa barreira, para estar na brecha, né? Se acontecer alguma coisa, né? Então, assim, é importante deixar isso muito claro. Quantas ferramentas, existe assim, uma infinidade de ferramentas que tem por aí. É só você entrar aí no seu buscador principal, coloca aí, né, ou na inteligência artificial, né, o que você usa no dia a dia, procura lá assim, ó, controle parental. Qual o melhor controle parental para, por exemplo, Android, para iOS, para tablet, para computador, para desktop, né? E você vai ter. Então, tem controles parentais que já são nativos do próprio sistema operacional, você não vai pagar nada. Tem controles parentais que já são mais rebuscados. Por exemplo, eu uso um há muitos anos, que ele tem inclusive botão de pânico, né? Então, se tiver acontecendo alguma coisa com meu filho, com a minha filha, e ele apertar aquele botão, automaticamente ele começa a me mandar a localização GPS e tira fotos para saber o que está acontecendo. Então, eu tenho a possibilidade de socorrer o meu filho. E é isso que a gente tem que deixar claro. A forma que você for enfocar o assunto, for apresentar o assunto, vai fazer toda a diferença. Ah, eu quero monitorar para você porque eu não confio em você, porque você não tem juízo, porque você vai entrar em site porcaria. Você acabou de perder a confiança do seu filho. Então,
Olha, eu vou monitorar para sua proteção, porque eu quero ver se tem alguém tentando fazer. Ah, mas eu sei me defender, pai. Não tenho a menor dúvida que você sabe se defender, mas o pai quer ajudar. A gente vai ajudar você. Olha, pode ser que você esteja no local, vai pegar um ônibus, está na escola, deu algum problema, começou a aparecer alguém ali mal encarado, você aperta esse botão de pânico, eu já vou receber a tua localização, né? Então, assim, você usar aquilo, mostrar que você está do lado da criança, do adolescente, para ajudá-lo e para protegê-lo, que é o seu papel, querendo ela ou não, é o seu papel. Então, assim, tem controles parentais que você vai pagar caro, né? Você vai pagar uma grana. E tem outros que são gratuitos, né? Tem controles parentais, para você ter uma ideia, e esses são muito bons para adolescentes, né? Que tem uma coisa chamada de geofencing. O que é isso? É você, por exemplo, a criança fala, o adolescente fala assim, pai, eu vou ao cinema com as minhas amigas. Maravilha. Então, você estabelece um perímetro de segurança ao redor do shopping, por exemplo, né? Se ela sair do shopping, o celular te avisa. Ah, ela saiu do shopping. Então, você pode entrar em contato e falar assim, filha, por que você está saindo do shopping se você ia para o cinema? Isso pode ser uma situação de risco? Claro que pode, ela pode estar sendo sequestrada, levada para algum lugar, mas ela pode ter mentido para você, dizendo que vai para o shopping, para o cinema, mas está indo para outro lugar. Aí é a hora de conversar. Por que você falou para mim que ia fazer uma coisa e fez outra? O que está acontecendo? O que eu preciso saber? E aí tentar conversar de alguma forma, né? E tem várias funcionalidades interessantes nesses controles parentais, e aí vai depender do bolso, do interesse, né? E vai depender ali também do que você quer. Ah, eu quero monitorar só tempo de tela. Maravilha. Não, eu quero monitorar a conversa mesmo. Eu quero bloquear determinados sites. Não, eu quero, na verdade, assim, eu quero ser extremamente rigoroso, porque meu filho tem pouca idade. O que eu vou fazer vai ser estabelecer um whitelist daquilo que ele pode acessar, sabe? É nesse sentido. Isso aí é muito importante frisar isso, porque muitos pais, às vezes, por questões até mesmo de serem leigos com tecnologia, muitas vezes não sabem que tem possibilidades e ferramentas para que ajude nesse controle, nesse monitoramento. E, infelizmente, como tem pessoas que usam a tecnologia, infelizmente, para cometer crimes, a tecnologia também nos favorece, também nos ajuda, também como ferramentas de proteção. Importante. Agora a gente vai entrar numa categoria de perguntas para a gente, né, já ir partindo para o final, que é mais sobre o caráter penal, né, Tá. sobre esses crimes virtuais. E eu queria perguntar quais órgãos públicos estão envolvidos no combate ao assédio infanto-juvenil. Maravilha. Olha, praticamente todos os órgãos públicos encarregados da persecução penal, do apoio à criança e adolescente, você pode buscar ajuda no Conselho Tutelar, você pode buscar ajuda com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil. Existe delegacia especializada em crimes praticados contra criança e adolescente. Em caso de crimes praticados pela internet, existem delegacias especializadas ou núcleos especializados em crimes praticados pela internet. Você pode pedir o apoio do Ministério Público, do juiz, enfim. Uma coisa que você não pode fazer é ficar calado. Isso não, isso jamais, né? Então, você pode buscar esse tipo de informação nos mais diversos órgãos, né? Muitas vezes você tem ONGs de proteção à criança e adolescente, você tem ali associações de bairro, associações na comunidade, né? Então você pode buscar ali conhecimento. É muito importante que conteúdos desta natureza do blog, né, sejam realmente divulgados, possam realmente permear a sociedade, para que as pessoas saibam que elas não estão sós, né? Elas não estão. Elas podem procurar a delegacia, elas podem procurar, às vezes o guarda municipal que está passando por ali, às vezes um policial militar fala, olha, tem alguma coisa errada naquela casa ali, mora ali um cidadão, ele já tem 40 anos e a casa vive cheia de crianças saem com o cabelo molhado, por exemplo, né? E você percebe que são crianças mais de baixa renda, né? Então, será que não tem nada errado acontecendo ali? Então, a gente tem esse dever de proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes da melhor forma possível. Então, existem diversas instituições, organismos estatais e não estatais que vão lhe estender a mão para isso, né? Existe, por exemplo, aqui no Paraná mesmo, aqui em Curitiba, a gente tem várias instituições como o Dedica, por exemplo,
que cuida disso, é um grupo de médicos, existem ali psicólogos, psiquiatras, ebiatras, é, pediatras, né, que vão cuidar não apenas da criança, do adolescente, mas vão cuidar também da família. E uma coisa que às vezes a gente esquece é assim, se você tem um caso de abuso sexual em casa, ou de alguma criança ou adolescente que teve a sua dignidade sexual ofendida, mesmo que pela internet, né, que já é suficientemente traumático, isso não afeta só ela, afeta também a família, né? Então, como se portar, como efetivamente tratar essa situação. E precisa, gente, buscar ajuda. Não ter conhecimento, busque conhecimento, né? A gente tem que buscar conhecimento igual a gente busca série no Netflix, né? Então, às vezes a gente maratona o final de semana todo, mas quando passa por um problema, fala, não, não sei, coloca aí, procura, né? Onde posso buscar ajuda para isso, para aquilo? Sempre tem alguém que vai poder estender a mão. Agora, tome cuidado com o que eu falei, por quê? Porque a gente só pesca onde tem peixe, né? Então, às vezes, não, é um grupo aqui que criou e tal. Quem que está nesse grupo? Quem são as pessoas que estão nesse grupo? Será que essas pessoas são confiáveis? Não são confiáveis? Então é preciso ter cuidado, porque senão a gente acaba entregando nossas crianças e adolescentes para abusos, né? Então a gente tem que ter isso muito cuidado. Tem um livro da Anna Salter, que é um livro, é uma psicóloga norte-americana chamado Pelos Abusadores, Predadores Sexuais, alguma coisa nesse sentido, assim, é muita coisa. E é um livro que ele nos constrange, tem que ter estômago para ler. E ela diz o seguinte, algo que eu li que eu nunca esqueci. Ela fala assim, a principal arma que os abusadores usam é o amor e o tempo. Aquele amor e tempo que às vezes a gente não tem com os nossos filhos. É a palavra bem, aquela palavra doce, é você ter tempo, é você olhar no olho, né? Falar como é que foi o seu dia, como é que você está, né? É você ter aquele cuidado que às vezes a gente não tem. Então, isso de você usar o amor e o tempo como isca é algo que a gente vê acontecendo o tempo inteiro. A gente acha que as crianças e adolescentes vão ser arrebatadas na rua, em praça pública, com violência, Não, isso pode acontecer com o tráfico de crianças, né? Para órgãos internos, etc. Mas no assunto que nós estamos lidando aqui, nesse assunto, não é assim. A pessoa começa devagarzinho, ela conquista a confiança, às vezes ela conquista a confiança primeiro dos pais, para que depois os pais resolvam ir ao cinema e não tem ninguém para ficar com o nosso filho. Será que você não pode ficar com o meu filho? E aí aquela pessoa é tão boazinha, a gente acaba deixando os nossos filhos com aquela pessoa. Os nossos filhos eventualmente querem conversar conosco sobre algo que aconteceu, e é muito comum, menino, para de bobagem, foi impressão sua. Fulano é tão gente boa e não sabe que ali tem um ciclo de abuso. Então a gente precisa ter muito, muito cuidado. Nós estamos lidando com pessoas que são inteligentíssimas dentro dessa arte de enredar as nossas crianças e buscar confiança delas, né? Doutor Flúvio, como a Polícia Federal monitora e age contra pedófilos identificados e como lidam com aqueles que conseguem burlar as redes de alguma forma? Tiago, o trabalho da Polícia Federal, dentro desse cenário, ele é um trabalho, digamos assim, um pouco mais residual. Em que sentido? A Polícia Federal, normalmente, ela age em investigações onde há crimes que ultrapassam as nossas fronteiras, né? Então, a gente costuma dizer que é preciso que haja transnacionalidade naquela conduta. Então, aquele crime, por exemplo, sexual que eventualmente o vizinho pratique, ou alguém que você viu pratique, esse não vai para a Polícia Federal, né? Agora, na medida em que aquilo é fotografado, filmado, é mandado para fora, você tem uma organização criminal que se ocupa disso, aí sim acaba vindo para nós. Então, assim, acredito que num primeiro momento, o ideal mesmo seria procurar a ajuda da própria Delegacia da Criança e do Adolescente, tá? Para que eles possam iniciar uma investigação e no curso da investigação policial, se identificarem que há elementos de transnacionalidade, eles já encaminham automaticamente para nós. Ou, caso, por exemplo, você se depare com uma situação do filho, da filha de algum conhecido, está travando conversa com alguém fora do país, essa pessoa pede para ligar a câmera, ligar
tirar fotos, etc. Isso está transitando para lá. Aí já é direto com a Polícia Federal. E o que a gente faz? A gente inicia a investigação, assim como a Polícia Civil, não tem dificuldade nenhuma. Inicia uma investigação, tenta identificar a autoria, tenta identificar efetivamente quem é aquela pessoa, porque muitos deles se escondem atrás de um apelido, né, de um e-mail, né, não se apresentam como efetivamente são. Então a gente busca identificar aquela pessoa, se há mais pessoas, onde que ela mora, né? As vítimas que efetivamente aquele abusador fez, para aí sim deflagrar uma operação, busca e apreensão. E a partir dessa busca e apreensão, a partir da prisão, tentar identificar se houve mais vítimas, se aquele abusador trabalha com outros abusadores, né? E aí a gente vai expandindo as investigações para tentar identificar. Por quê? Porque é muito comum que esses abusadores trabalhem com outros abusadores. Lá no início eu falei, né? Eles costumam trocar imagens, eles costumam, em redes sociais mais escusas, mais ocultas, trocar experiência, dizer como que fazem para regimentar uma criança, como que fazem para arregimentar um adolescente, como que eles trabalham a confiança da criança, né? Às vezes usam até como troféu, olha, já de tantas crianças, já fiz tantas, então às vezes eles soltam esse tipo de situação. Então a gente acaba conseguindo, de alguma forma, identificar outros abusadores a partir dessas investigações. Entendi. O senhor falou também a respeito dos pais estarem atentos e até saberem, né, como recorrer em situações de perigo iminente ali. Qual é o melhor caminho para os pais denunciarem assédios que os filhos estejam sofrendo? Perfeito. Olha, o melhor caminho, sem sombra de dúvida, é mediante registro de boletim de ocorrência junto à delegacia da criança e do adolescente. Esse é o melhor caminho, né? Ou a DCA, normalmente você vai para a delegacia da criança e do adolescente quando você sabe quem é o abusador, né? Ou você vai para aqui no Paraná é no Ciber, eu não sei qual é o nome que se dá nas outras regiões. Mas nesse núcleo de crimes cibernéticos, que você pode procurar, possivelmente na sua região tem, né? E aí você vai ali e registra o boletim de ocorrência. E esse registro, normalmente, você faz online, você nem precisa sair de casa. No âmbito da Polícia Federal, nós temos o Comunica PF, né? Então, se você procurar aí Comunica PF, você vai encontrar, é um link onde você pode colocar lá, você pode colocar print de tela, você pode fazer uma série de coisas e comunicar à Polícia Federal. Olha, estou comunicando que aconteceu isso, isso e isso, acredito que é de vocês e tal, e manda. Nosso pessoal recebe, faz uma triagem, vê se é da Polícia Federal mesmo, se não for, a gente encaminha para a Polícia Civil. Se for da Polícia Federal, ok, de qual unidade, né, de São Paulo, do Rio, de Curitiba, de Brasília, para onde que a gente vai mandar. Então a gente acaba fazendo esse trabalho de triagem também. O importante é jamais se calar. Né? Então, o melhor caminho é noticiar, é contar às autoridades o que está acontecendo. Por quê? Porque talvez ali você se depare com uma situação isolada, mas outros estão passando pela mesma coisa. Talvez aquela pessoa que estava tentando assediar teu filho já está sendo investigado pela polícia em algum lugar. Então, você vai contribuir com essas investigações com mais informações. Importante isso. O senhor citou o livro, né, se eu não me engano, da Ana psicóloga. Isso. Ana Isso. Existe algum site, ou cartilha, ou até algum material para auxiliar pais, né, que desconhecem sobre as armadilhas do mundo virtual? Sim, existem várias cartilhas gratuitas que você encontra na internet. Se você colocar ali no Google, né, cartilhas, prevenção, crimes contra criança e adolescente. Tem youtuber, tem influencer, tem cartilha da OAB, tem cartilha da CGI.br, que é o Comitê Gestor da Internet, tem organizações não governamentais, tem o pessoal da matéria, tem o pessoal da Dedica. Se você colocar ali no Google, você vai se surpreender com a quantidade de materiais. E foi até legal você ter me falado isso, Thiago, me perguntado isso, porque eis o que fiz. Antes de dar celular para os meus filhos, lá com 12 anos, 13, antes de dar a eles celular, eu baixei, eu acho que foram umas 10 ou 11 cartilhas que tinham na internet. E essas cartilhas, gente, elas são voltadas para o público
infanto-juvenil, não é cartilha séria, né? Não é trabalho de doutorado, não. É cartilha com história em quadrinho, tem cartilha da história da Mônica, para vocês terem uma ideia, né? Então, eu baixei essas cartilhas todas, né? Imprimi e entreguei para o meu filho. Falei, ó, tá aqui essas cartilhas, você vai ler e eu vou te fazer 5 perguntas. Se você acertar 5, você ganha o celular. Se não, você não vai ganhar, né? E foi assim que a gente começou. Eles leram ali efusivamente, leram tudo certinho para tentar. Está preparado? Então, eu vou fazer a pergunta. E eu perguntava: ó, Michele, 12 anos, entrou em contato com você e pediu uma foto sua na piscina, porque ela gostaria de conhecer e saber como é que você tá. Você vai encaminhar a foto para Michele, 12 anos? Não, não vou, não vou. Por que que você não vai encaminhar? Você tem que me dar o motivo certo. Primeiro, porque eu não devo fazer isso. Segundo, porque eu não sei se é Michele 12 anos ou se é o Pedrão 53, né? Maravilha, passou na primeira pergunta. Segunda pergunta, né? E aí eu fiz essas perguntas a eles, todos passaram com louvor, falei, maravilha, tá aqui. Só que é o seguinte, tudo monitorado, tá? Então, esse monitoramento, eu confio em vocês, eu sei que vocês estão preparados aí, mas surgem coisas novas todo dia. Então, eu vou estar monitorando vocês para poder resguardar. Então, essas cartilhas têm a rodo na internet, é o que eu digo, né? Se a gente dedicasse um pouquinho mais do nosso tempo, né? Ou pelo menos metade do tempo que a gente se dedica, tá no Instagram e no Netflix, metade só do tempo, a buscar conhecimento e cartilhas em favor dos nossos filhos, o índice de problemas, né, envolvendo crianças e adolescentes na internet seria reduzido dramaticamente. Legal, eu já vou anotar essa também para usar com meu filho. Vocês que estão nos assistindo, essas dicas aí são excelentes dicas para você ter uma filtragem, até mesmo para educar seu filho, seu adolescente. A gente está chegando ao fim, tá? Mas eu tenho uma última pergunta, e essa pergunta é uma pergunta onde o senhor dá uma dica, né, para quem está nos assistindo, para o público, uma conscientização. Qual é a importância de educar não apenas crianças e adolescentes, mas também os pais sobre cuidados necessários no uso da internet? A Bíblia diz para nós que se nós ensinarmos a criança no caminho que ela deve andar, mesmo quando for adulta, ela vai permanecer nele. Então, a educação não é algo opcional, não é algo facultativo. Conversar com seu filho, expor a ele os riscos aos quais ele pode estar sujeito. E é lógico, para isso você precisa se capacitar, você precisa buscar conhecimento. Então, me parece que é a única forma que nós temos para proteger melhor as nossas crianças e adolescentes. Então, o papel da educação, o papel do diálogo constante, não é sentar com ele com 12 anos e depois com 14, depois com 18. Não, é todo dia. E aí, filhão, como é que estão as coisas? Tudo bem? Viu alguma coisa estranha na internet aí que você quer compartilhar com o pai? Ah, pai, eu vi isso aqui, tá? Deixa eu assistir junto contigo. Vamos ver junto? Vamos. Sem brigar, sem puxar a orelha, porque se você briga com seu filho, se você explode com ele, ele não vai te levar a nada. Ele não vai mais, se acontecer alguma coisa, ele não vai te procurar, porque você sabe que você vai brigar, ele sabe que você vai brigar com ele. Então, muitas vezes a gente tem que pedir aquela sabedoria que vem do alto, fazer aquela cara de paisagem, né? Do tipo assim, você tá morrendo por dentro. Ah, pai, eu que acabei clicando aqui no negócio, você já falou para ele 1000 vezes para não clicar, mas se você explodir, ele não te leva mais essas informações. Então, ter muita paciência, pedir muita sabedoria a Deus, né? Para que você possa agir corretamente em cada uma dessas circunstâncias, amar o seu filho, né? É difícil ter que dizer isso, mas às vezes a gente precisa dizer o óbvio, né? Nós precisamos amar os nossos filhos. E amar significa dedicar tempo a ele, né? Dedicar tempo de... Ah, mas como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Aprenda. Tá cheio de vídeo no YouTube para tudo quanto é lado, né? Que vai te ensinar, que vai te dar dicas, tem cartilha, tem tudo. Corra atrás para poder mostrar para o seu filho. Você, lembre-se, você é o adulto da casa, você precisa mostrar para o seu filho. Você não pode esperar que ele... Só que a gente tem vivido, né, Tiago, até uma inversão, né? Os filhos estão ensinando os pais em relação à tecnologia. Isso gera uma crise de identidade, né? Então, filho, programa aqui o celular do pai. Filho, como é que eu faço isso? Filho, como é que eu faço aquilo? Aí daqui a pouco o filho fala, pai, vou dormir na casa da namorada. Você vai falar, não, não vai não.
Ele olha para você e fala, mas quem é você? Você não consegue nem mudar o toque do seu celular? Você quer saber o que que eu vou fazer da minha vida? Então, gera-se uma crise de identidade aí. Então, nós temos que resgatar isso aí. A gente não pode ter que sair da zona de conforto e buscar essas informações. Por isso, sim, mais uma vez eu parabenizo o blog pela iniciativa de trazer um tema que é tão interessante, tão palpitante e tão recorrente nos nossos dia a dia, né? Porque no nosso dia a dia a gente usa a internet o tempo inteiro. E se mesmo nós, adultos, caímos em golpe, imagina os nossos filhos, as nossas crianças. Se for só o golpe patrimonial, de graças a Deus. O problema é quando lida com dignidade sexual. Aí tem coisa que não tem volta. Doutor Flúvio, a gente chegou ao fim, tá? E antes de mais nada, eu já queria deixar claro que, para mim, já é um dos episódios favoritos. Eu já estou ansioso para que ele seja postado, para que eu possa compartilhar ele nos grupos, né, para as pessoas que eu conheço. E eu já queria dar a oportunidade de você dar as suas considerações finais. Bom, eu agradeço mais uma vez, Tiago, a oportunidade. Peço mil perdões aí para a turma que vai ouvir depois, que está ouvindo agora, né? Por conta dessa minha rinite aqui que atacou Curitiba, a cidade que vai de 9 a 29 no mesmo dia. E eu sofro com isso, né? Mas a cidade é maravilhosa, abençoada, então eu peço perdão, gostaria de estar em condições um pouco melhores para a gente poder debater um pouco mais, mas eu me coloco à disposição, que for necessário, para algum outro evento, algum outro episódio que caso queiram aprofundar em algum outro tema, eu fico à disposição para poder contribuir. Quero dizer, gente, que não é uma tarefa fácil. Ser pai e ser mãe não é fácil. Se falaram para você isso, mentiram. Não é fácil. O desafio é todo dia. É o que a Bíblia diz, né? A cada dia você tem que, né? A cada dia basta o seu mal no sentido de você ter que derrotar e desafiar os gigantes, né? E existem forças ocultas por aí, né? Espirituais e humanas que querem tirar o teu filho, querem tirar o teu filho do caminho do Senhor. Então a gente precisa estar atento a isso, né? A gente não pode se contentar com esses valores e princípios desse mundo e a gente não pode ficar acomodado. Então, ame o seu filho, cuide dele, cerque-o, sabe? Com força, com vigor, como você lutaria para ganhar R$ 1 milhão, né? Como você lutaria com alguém que está tentando, querendo levar teu carro, mas o que é mais importante, é teu carro ou a vida do teu filho, né? Então, muitas vezes a gente esquece de colocar isso numa, numa escala de prioridade. O teu filho é prioridade máximo ali dentro da tua família. Claro, primeiro Deus, a tua esposa, teus filhos, né? O resto, a gente dá um jeito enquanto família unida. Então, cuide do teu filho, né? Dê a ele, faça com que transborde o amor, o teu amor para ele, porque quando o outro vier com conversinha fiada, ele sabe muito bem que pode confiar em você, que você é o seu porto, é o porto seguro dele, né? Para quando ele precisar, né? Abrace o seu filho, tenha tempo de qualidade com ele, com ela, diga palavras bonitas, né? Para que ele não se deixe levar ou ela se deixe levar por esses outros que estão esperando uma oportunidade. Capacite-se, é muito importante, sobretudo você que é da geração analógica como eu. A gente não nasceu sabendo essas coisas, a gente precisa correr atrás. Tem videozinhos de 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos, meia hora, que vão te ensinar aquilo super bem para você poder compartilhar com seu filho. E nunca, jamais fique em silêncio. Sempre denuncie, sempre leve às autoridades o que está acontecendo, justamente para que a gente possa trabalhar, fazer o nosso melhor. Existe um dado que é extremamente preocupante, no sentido de uma cifra oculta de reporte desses crimes, né? Então a gente recebe menos de 10% do que acontece. Os outros 90 e tantos por cento a gente não tem ideia do que está acontecendo. Então fica difícil para a gente poder agir. Então leve ao conhecimento das autoridades e, né, peça a Deus sabedoria aí para poder lidar com essa situação. Amém. Hoje nós recebemos o doutor Flúvio Garcia, ele que também é delegado da Polícia Federal e um grande especialista nessa área de crimes virtuais e cibernéticos. E eu tenho certeza que, assim como eu, aqui é uma conversa muito agradável, apesar da gente ter tratado de temas
não muito agradáveis, a conversa fluiu de uma forma muito boa. E se eu fosse resumir esse nosso bate-papo de hoje, eu resumiria para os pais: amor e atenção, amor e tempo, né? Acho que foi algo que o doutor falou, que acho que tudo passa por isso aí, até chegar na vulnerabilidade de uma criança, de um adolescente. Então é importante nós, que somos pais, termos atenção com os nossos filhos, estarmos atentos, nos atualizarmos também, e também temos a consciência de que esses crimes acontecem, são mais comuns do que a gente pensa, e que se a gente presenciar ou ter a oportunidade de ver isso, a gente denunciar e trazer as autoridades, como o doutor falou. Bom, você que nos assistiu, não perca a oportunidade de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Geralmente a gente trata de áreas específicas e hoje a gente tratou de uma área um pouco mais geral. Então é um tipo de vídeo que você pode compartilhar para todo tipo de pessoa, para pais especialmente, mas para todo tipo de pessoa, porque é bom que a sociedade esteja mais conscientizada de que essas coisas acontecem, que são perigos iminentes para as nossas crianças e adolescentes. Doutor Flúvio, mais uma vez, obrigado, tá, pelo seu tempo, e nós estamos muito gratos, eu falo em nome do blog Encorajamento, e esse foi mais um Encorajando Famílias. Então, se você gostou, curte aí, comenta, deixa seu feedback. Fica na paz, até a próxima! Gostou deste vídeo? Nos ajude a engajar nosso canal curtindo, comentando e compartilhando este vídeo com outras pessoas. Até a próxima!